Começar aqui. Tornar anfitrião. Pronto. Que loucura. Samir. Bom, povão, se liga lá. Nós começamos na última aula, a gente estava falando sobre as conjunções, né? A gente falou sobre as conjunções subordinativas, começamos falando sobre conjunções subordinativas, e aí a gente viu as adverbiais, né? Aquelas que são carregadas de circunstâncias e que introduzem orações subordinadas adverbiais, tá certo? A gente vai ainda dentro desse conteúdo de conjunções, né, ainda falando sobre as conjunções subordinativas, tá bom? Que elas participam de um processo relacional, digamos assim, de um termo que manda e de outro que obedece. Elas estão ali no meio, tá certo? E elas introduzem, na verdade, sempre o que obedece, sempre a parte subordinada da coisa, tá bom? Introduz sempre a parte subordinada. O subordinado, na verdade, exige essa subordinada, e para estabelecer uma comunicação adequada entre eles, usa como artifício, né, esse elemento, esse operador, digamos assim, tá certo? Para estabelecer comunicação. Esse operador ele pode assumir uma postura de elemento de coesão, tá certo? Perdão, gente. Elemento de coesão, né? Operador argumentativo, né? Para estabelecer a comunicação entre as frases que constituem os parágrafos de uma determinada produção. E eles, mais do que nunca, os da última aula, mais do que nunca, têm um papel de suma importância no contexto discursivo, porque são carregados de circunstâncias, né? E essas circunstâncias, elas interferem diretamente nos discursos, uma vez que alteram sentidos de verbos, de adjetivos ou de outros advérbios, tá certo? Ou de outras circunstâncias, no caso. Então, eles têm um papel fundamental nessa subordinação, tá certo? Então, só lembrando, elas introduzem sempre o termo regido, o termo subordinado, tá certo? As conjunções integrantes, tá bom? As integrantes, como o próprio nome diz, tem o sentido de integrar, ou seja, complementar, tá certo? Tem o sentido de complementar. Estas são desprovidas de circunstâncias, tá certo? Sem circunstâncias. Tá certo? Sem circunstâncias. Introduzem, na verdade, orações subordinadas substantivas, que têm por característica completar o sentido da oração principal. Tá certo? Tanto que a relação entre essas orações agora, mesmo sendo de subordinação, elas passam a ser chamadas de relação integrante. Ou seja, a conjunção que é chamada de integrante, tá certo? Faz parte de uma relação dentro da subordinação chamada de relação integrante. Esse termo ele não aparece em lugar nenhum, essa relação integrante, a gente que cria, na verdade, devido à diferença de relação entre as orações subordinadas substantivos, adjetivos e adverbiais, em que a gente viu que as adjetivos e as adverbiais apresentam uma relação acessória, certo? Pelo pouco poder de interferência no discurso da oração principal que as tem, tá certo? Aqui não, aqui funciona diferente. As integrantes, como o próprio nome diz, elas integram o sentido da principal, elas representam, na verdade, uma extensão significativa, e por essa razão a gente vai chamar essa relação subordinativa,
tá certo? De relação integrante, tá? Então, são aquelas que introduzem orações substantivas, isso é, orações que se opõem, que se põem no lugar de termos substantivos, sujeito, objeto direto, objeto indireto, são sintagmas nominais, a gente já conhece esse discurso, né? São apenas duas, o que e o se. A gente sabe que existem algumas palavras que podem aparecer no lugar delas, dessas conjunções integrantes. Pode aparecer advérbios, pode aparecer pronomes, introduzindo orações subordinadas substantivas, pode aparecer. Mas as conjunções integrantes verdadeiramente, propriamente ditas, só são duas, só são o que e o se, tá certo? Que e o se. Sem semântica nenhuma. Sem semântica nenhuma. Elas só adquirirão semântica no discurso, no contexto no qual esteja inserido, tá bom? Serve apenas para estabelecer a comunicação com a oração principal, para integrar a subordinada à principal de maneira adequada, tá certo? Eufonicamente falando. Por exemplo, ela disse, oração principal, certo? Quem diz algo, diz o quê? Que não virá. Então, nós temos aqui, ó, um complemento, tá certo? Da oração principal, tá bom? Este complemento, como nós temos o verbo dizer como verbo transitivo direto, então, a oração subordinada vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá certo? Por ter o poder de complementar o sentido do verbo transitivo direto que está na oração principal. Tá certo? Então, essas subordinadas, elas representam, na verdade, uma extensão significativa da principal. Tá bom? Então, nesses casos, o que introduz esta oração, tá bom? É chamado de conjunção integrante. Veja que ela não tem significado nenhum, não tem semântica nenhuma. O poder dela é único e exclusivamente esse, introduzir orações subordinadas substantivas, que tem relação direta com a oração principal, tá bom? Tipo, completando o sentido. Então, ó, é preciso, oração principal. Veja que nós temos verbo de ligação mais predicativo do sujeito, então está faltando sujeito nesta frase. Tá aqui, ó, o sujeito. Tá vendo? Ó? A conjunção introduzindo esse sujeito, ou seja, esta oração com valor de sujeito. Então, nós temos aqui, ó, nós temos, então, com a oração que estudemos, nós temos, na verdade, a oração subordinada substantiva subjetiva, certo? Com valor de sujeito. Não sei se ele virá. Quem não sabe algo, oração principal, tá certo? E aqui, ó, oração subordinada substantiva objetiva direta. E o se, a conjunção integrante, tá bom? Então, esse é o poder dessas conjunções integrantes. Elas, significativamente, elas não têm poder nenhum. Semanticamente falando, elas não têm esse poder, tá certo? Mas elas introduzem extensões significativas de termos que estão na oração principal. E essas extensões significativas, elas representam sempre um termo cujo núcleo é um substantivo, ou seja, elas têm o mesmo valor de um sintagma nominal. Elas representam um sintagma nominal. Por isso que são chamadas de orações substantivas, tá certo? Essas extensões significativas assumem a postura de sintática de objeto indireto, complemento nominal, aposto, sujeito e predicativo, tá bom? Essas são as funções que elas podem que as orações podem assumir, tá certo? Sempre introduzidas pelo que ou pelo se, tá certo? Já as coordenativas, tá bom? Nós temos digamos assim, um contrassenso, né, a relação de subordinação, tá certo? Porque nós temos aqui, ó, conjunções coordenativas que vão ligar, na verdade, orações coordenadas
que por sua vez são orações independentes sintaticamente, tá certo? Independentes sintaticamente. Isso quer dizer que essas orações, cada uma tem seu sujeito e seu predicado, e que se a gente isolar, elas não criam uma dependência de uma para com a outra, tá certo? Então, essas conjunções, elas ligam essas orações ou termos, tá certo? Que são independentes, que têm a mesma função sintática dentro daquela situação, tá bom? Elas também são carregadas de circunstâncias, e essas circunstâncias, elas, na verdade, quem, digamos assim, estabelece o elo com a principal. É intencional, perdão, com a primeira oração. É intencional, tá certo? Ou seja, a circunstância que a conjunção aditiva apresenta depende excepcionalmente do que a gente já mencionou antes. Qual é o propósito da gente com aquilo que a gente disse? Qual é o propósito? É simplesmente adicionar informação sobre outra? É contrassensual, ou seja, é ir de encontro a essa informação? É apresentar duas opções? É apresentar uma conclusão sobre aquilo que foi dito ou apenas uma justificativa? Tá bom? Então, vai depender muito da intenção de quem produz o discurso. Qual é a intenção que eu tenho para com a informação que eu utilizei anteriormente, tá certo? Vai depender disso. O que eu quero a partir dali? E aí a conjunção vai auxiliar nesse processo, porque ela mesma já é carregada de circunstância. E a oração a qual ela introduz passa a assumir, ou seja, só vai ser produzida seguindo um dítame dela, digamos assim. Se ela é aditiva, por exemplo, então a oração vai trazer um aspecto aditivo para aquela construção. Tá bom? Óbvio que sempre que a gente utilizar, a gente vai observar o contexto, porque aquela conjunção que aqui é aditiva, naquele outro contexto, ela pode ser adversativa. Então, nos dois polos, uma pode assumir a postura da outra, vai depender do contexto. Então, vamos lá. São aquelas que ligam palavras ou orações, como eu disse, termo orações, sem estabelecer vínculo de subordinação entre elas. Quando diz sem estabelecer vínculo, é justamente essa ideia de independência que eu disse a vocês, tá certo? Aquela relação de subordinado e subordinante aqui não vai existir. Aqui eles têm o mesmo poder, tá certo? O mesmo poder. Então, são elas aditiva, estão elas aqui, ó, tá bom? Que dão ideia de adição, tá certo? Ou soma-se uma informação a outra. Por exemplo, visitou a família, além disso, ó, além disso, o que que fez? Foi ao cinema. E foi ao cinema, tá certo? Então, conjunção aditiva. Tanto que depois a gente vai ver que a oração coordenada aqui agora, ela vai ser chamada também de aditiva em função do poder dessa conjunção, tá? Não veio aqui, nem entregou as notas. Então, além de não vir aqui, não entregou as notas. O nem também tem valor aditivo, certo? Atenção para essa construção, mas como e mas também. Certa atenção para isso, porque muitos têm esse mas como adversativo, como de fato ele faz parte do conjunto das adversativas, né? Que dá a ideia de adversidade, ou seja, oposição. Tá bom? Então, muito cuidado com essa construção, mas também eu vou voltar a ela daqui a pouco, tá certo? Então, as adversativas da ideia de adversidade, de oposição, e aí eu chamo a atenção para essa oposição, que é uma oposição que nega a informação anterior, totalmente. Realmente, ela remete a uma oposição, diferente da concessão das adverbiais. A concessão, o propósito opositor ali é justamente para valorizar a informação anterior, tá certo? Então, ele traduz uma oposição ao fato verbal da oração principal, tá certo? Mas valorizando esse discurso. Não impede a realização da ação ou do fato verbal da oração principal. Não impede, mas valoriza. Tá? Aqui não. Aqui ela nega toda a informação anterior em detrimento da segunda informação. Tá certo? Com o propósito de valorização da segunda informação. Então, muita atenção a isso, tá bom?
produção de texto, refutar ideia, aquelas coisas todas, tá certo? Faz muito uso de conjunções adversativas ou dos conjuntos das locuções conjuntivas adversativas, tá certo? Como a proposta de oposição. Tá bom? Então, chama atenção para o mas, é a mais comum, tá certo? Mais o porém, tá certo? Porém, contudo, todavia, entretanto, todas são adversativas e todas cabem no lugar do mas, tá bom? Então, ó, temos aqui, ó, saiu. Primeira informação, primeira oração coordenada, porém não levou o guarda-chuva. Então, esta segunda informação, tá certo? Ela é contraditória à primeira, tá certo? Saiu, está chovendo, o camarada deveria ter levado o guarda-chuva. Levou? Normalmente faria isso, mas não fez. Então, olha o que eu disse, ó, mas não o fez. Porém, não levou. Então, porém, tem esse poder contraditório, né? Adversário, digamos assim, né? Então, ó, segundo, estudou, não obteve, todavia, o resultado esperado. Não obteve o resultado, mas não obteve o resultado esperado, é a mesma coisa. Então, observa que aquilo que eu disse a vocês sobre o negar a informação anterior, estudou, é informação positiva, tá certo? Quando eu digo, mas não obteve o resultado esperado, então ele está negando, por exemplo, não dizendo o seguinte, dizendo que não importou ter estudado tanto até, tá certo? Ele não conseguiu o resultado, não importou tudo isso. O que importa discursivamente agora é ele não conseguiu o resultado. Então, do ponto de vista da discussão, da informação, tá bom? O que vai importar para o processo informativo é o que vem depois, porque está negando a informação anterior, tá certo? Estudou tanto, mas não foi aprovado. Então, importou ter estudado tanto? Não, não foi aprovado. Então, ele condena a informação anterior. Então, temos aqui conjunção adversativa, tá certo? Então, fica antenado aí, a galera da produção de texto aí, se ligar que essa conjunção é muito importante, tá bom? Precisa ter um cuidado tremendo, porque ela derruba contexto inteiro, tá bom? Ela derruba o contexto inteiro. Então, você produz um período, digamos assim, com informações superpositivas e tal, encerra esse período bem. Se de repente você usa uma conjunção adversativa, você está condenando tudo o que você disse anteriormente, tá certo? Então, você pode, inclusive, no final do desenvolvimento, utilizar uma conjunção como essa no contexto, que você condene tudo o que você disse antes. E aí, tua redação de 1000 vai a quase zero. Tá bom? De 1000 vai a quase zero em função de uma conjunção mal utilizada. É óbvio que não é sempre que a gente vai usar essa conjunção mas, ela sempre está na condição de oposição. Certo? Quando a gente quer valorizar um discurso, por exemplo, é comum que a gente use a ideia que a gente vai condenar antes, tá certo? E usar a conjunção mas para valorizar o discurso oposto. Tá bom? Então, muito cuidado. As conclusivas, que dá a ideia, como o próprio nome diz, alternativas, que dá a ideia de alternância. Tá certo? São elas ou, ora, quer, seja, enfim. Essas alternativas, elas na verdade, elas assumem duas posturas. Elas podem traduzir uma ideia de inclusão ou uma ideia de exclusão também, tá bom? Que dá duas opções, beleza, mas essas opções elas podem ser ideias de inclusão, uma e outra, ou ideia de exclusão, uma ou outra, uma sobrepondo a outra, tá certo? Então, ó, faça os exercícios ou saia de sala. Então, você tem duas opções, tá certo? Uma condena a outra. Se fizer os exercícios, fica. Se não fizer, sai de sala. Opções, tá certo? Tá aqui, ó. Ele ora gritava, ora sorria, tá certo? Então, também conjunções aditivas. Esse quer aparece muito em construções como quer queira, quer não, tá certo? Então, muito cuidado para não confundir com o verbo querer, né? Em construções como ele quer, tá certo? Então, tome cuidado quanto a isso, tá certo? Mas é simples também, ok? Lembrando das opções.
Se for utilizado em construções como, por exemplo, André ou Pedro vencerá o concurso. Os dois não vão vencer. Então, vê que a opção aí, ela é uma opção de exclusão, tá certo? Então, muita atenção quanto a isso, tá bom? As conclusivas, cuja ideia é de conclusão, tá certo? Essa conclusão, ela, na verdade, ela se aproxima um pouco de uma explicação, tá certo? Mas ela é meio que um prenúncio. A oração que aparece antes, ela meio que prenuncia, né? A segunda oração, que é a conclusão, lógico. Então, veio de carro, tá certo? Portanto, pode nos dar uma carona. Então, é um prenúncio da segunda informação. Se veio de carro, é possível que se dê uma carona a esse pessoal. Então, portanto, conclusivo nesse sentido. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar, que é bem ilustrativo, eu já usei até com vocês ano passado, foi as árvores balançam, logo está ventando. Então, árvores balançam, você está vendo lá. Então, qual a conclusão é que você chega? Está ventando. Então, logo está ventando. Chamo a atenção aqui para essas conclusivas justamente pelo fato de a proposta de intervenção de uma produção de texto, ela representa uma conclusão no texto. E o início dessa proposta de intervenção, você vai utilizar sempre, não necessariamente uma conjunção conclusiva, mas você vai utilizar um conjunto conclusivo, um conjunto que remeta a uma ideia de conclusão, por tudo isso mencionado, por essas questões anteriores, enfim, tá? Ou simplesmente o logo, portanto, por isso, tá certo? Estes elementos, eles introduzem, na verdade, ideias de conclusão, e essas ideias de conclusão vocês estão acostumados a isso, justamente por vocês elaborarem, na verdade, essas propostas de intervenção em produção de texto. E, por fim, as explicativas, né? E pois, né? Que apresentam, na verdade, uma explicação, tá certo? Uma explicação, ou seja, uma justificativa, tá bom? Essa explicação é diferente da causa, lá das orações adverbiais, como eu disse a vocês anteriormente, tá certo? Por quê? É uma justificativa independente, é simplesmente uma justificativa. A razão pela qual não aconteceu alguma coisa. Simplesmente a razão, simplesmente a explanação. Sem gerar uma segunda ação. Por exemplo, entre. Por que devo entrar? Porque está frio. Tá certo? Então, observa que aqui eu tenho apenas uma justificativa, tá bom? Então, que não gera, na verdade, por exemplo, o fato de estar frio não vai gerar, e pode até gerar, pode até fazer com que eu entre em casa, por exemplo. Mas são coisas que são dois aspectos verbais que um não gera o outro, por exemplo. Tá certo? O fato de estar frio não faz com que eu entre em casa. Tá certo? Não faz com que eu entre em casa. Eu posso entrar em casa pelo fato de estar frio, tá bom? Mas não faz com que, na verdade, numa condição de causa. Não causa a minha entrada em casa, tá certo? Saiu de casa, pois as luzes estão apagadas. Então, a ação de sair de casa, por exemplo, tá certo? Está sendo justificada pelo fato de as luzes estarem apagadas, tá bom? Então, pois, aqui tem poder explicativo, assim como esse que tem poder explicativo, tá bom? Nunca, digamos assim, gerem uma confusão de uma conjunção explicativa com uma conjunção causal. Lembra que a causa, ela gera a consequência. A conjunção explicativa, ela não gera essa consequência, tá certo? Por exemplo, pois as luzes estão apagadas. O fato de as luzes estarem apagadas fazem com que alguém saia de casa, não gera essa ideia, tá certo? Não tem esse poder. Então, soa até desagradável o questionamento, ok? Então, é isso. A gente encerra aqui essa parte de conjunção e de preposição, né? Como elementos de coesão. A gente encerra por aqui. O material de vocês ele já traz
os conceitos iniciais de verbo, que eu vou apresentar para vocês aqui de maneira rápida, porque é só um conceito mesmo, tá bom? Então, a gente ainda vai falar no próximo conteúdo, nos próximos tópicos, a gente vai falar sobre advérbio e interjeição, que são outras duas classes gramaticais invariáveis. Interjeição não tem tanta importância assim, mas advérbio sim, né, por serem carregados de circunstâncias, vide até as conjunções adverbiais às quais a gente teve acesso já, tá certo? Tem esse poder circunstancial, mesmo que é o mesmo poder do advérbio, tá bom? Então é isso, vamos a esses conceitos rápidos de verbo aqui. O que são verbos, na verdade? Tá certo? Verbo. Segundo o material de vocês, são palavras que exprimem uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Podem variar sua forma para situar um fato no tempo. Resumidamente, a gente aprende no ensino fundamental que a palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Tá certo? Preciso fazer algumas ponderações sobre isso. Tá bom? O livro ele já faz uma ponderação básica, que é a ideia de situar o fato num tempo. Tá bom? Ele já faz essa ponderação. Tá certo? E antecipar para vocês, na condição sintática, por exemplo, alguns aspectos. Como, por exemplo, quando ele diz que indica ação, estado ou fenômeno natural, a gente antecipa diversos conhecimentos aqui vinculados a conceito de sujeito, de verbo nocional, verbo não nocional, tá certo? Por exemplo, toda ação é típica do ser. Todo estado é típico do ser. Fenômeno natural não é típico do ser. Então, isso já nos dá uma ideia de que os verbos que indicam ação e que indicam estado, eles apresentam sujeitos. Tá certo? Os verbos que indicam fenômenos naturais, eles não apresentam sujeitos, tá certo? Então, isso já nos dá essa ideia inicialmente. Outra ideia que vem também através desse discurso é toda ação é significativa, porque a gente consegue visualizar, ao mencionar ela, a gente consegue visualizar o processo da ação, ou a ação se processando, melhor dizendo. O fenômeno natural, ele também é significativo, também é nocional. Por quê? Porque a gente consegue visualizar o fenômeno se realizando, tá bom? O estado, não. O estado é uma característica que não é própria do ser. Vale lembrar isso, que não é própria do ser. Que foi adquirida momentaneamente, que pode ser mutável. Tá certo? Como a gente situa o fato verbal num tempo, então esse estado situado num tempo, tá certo? Ele pode sofrer alteração. A garota estava triste, ela não continua triste. Ela estava. Houve aqui uma mudança de estado, por exemplo. Então, o verbo está aí, ele condiciona essa mudança. Ele não tem significado nenhum, tá certo? Não tem significado nenhum. A ação tem, o fenômeno natural tem, o verbo que indica estado, ele, na verdade, ele nem estado indica, porque ele não tem significado, mas ele é fundamental para a indicação de estado. A presença dele é fundamental para a indicação de estado. Quem vai indicar é o nome que aparece depois. A garota estava triste, o estado de tristeza da garota não é indicado pelo verbo estava, mas sim pelo nome triste, tá bom? Então, eu mudaria o conceito aí dizendo o seguinte, é a palavra que exprime, indica ação, indica estado, e propicia, indica ação, indica fenômeno natural, e propicia a ideia de estado. Condiciona ao nome uma ideia de estado, tá bom? Então, melhor dizendo, seria isso. E podem variar a sua forma para situar um fato no tempo, não é isso? Indicando que é uma palavra variável, tá certo? E aí o autor ele traz aí, verbalizar significa colocar em palavras uma ideia mental e por aí vai, tá certo? Aí ele vai trazer também o discurso de origem da palavra verbal, que vem do latim, aquela coisa toda. Vocês podem até dar uma lida, só para dar uma valorizada, tá bom? No discurso do camarada aí, que a gente vai ver isso depois, tá bom? Ou vocês podem ver depois, melhor dizendo. Entre essas informações estão a localização no tempo, o grau de comprometimento e a possibilidade de apresentar os fatos como acabados ou em desenvolvimento. Então, quando ele diz localizar no tempo, a gente está para uma flexão de tempo, tá certo?
Quando ele fala sobre grau de comprometimento, ele fala sobre a atitude do falante. Então, nós temos aqui nós temos a flexão de tempo, tá certo? Subentendida aí. Quando ele fala grau de comprometimento, a gente tem a flexão de modo, porque tem a ver essencialmente com a atitude do falante, se é de dúvida, se é de certeza ou se é de ordem, tá bom? E a possibilidade de representar os fatos acabados ou em desenvolvimento, ele está falando aqui excepcionalmente das formas nominais. Formas nominais. E ainda com um certo vínculo, uma falsa ideia de vincular esses fatos ao tempo, né? É quando nós temos infinitivo gerúndio de particípio, infinitivo, o fato vai se realizar, o gerúndio está se realizando, né, momentaneamente, e o particípio realizado, tá bom? Então, é meio que uma associação temporal, já que são formas nominais do verbo e não apresenta, na verdade, uma flexão de tempo e de modo, tá bom? Então, por assim serem formas nominais, e a gente vai tratar disso com mais detalhes depois. Nós temos uma conjugação para esses verbos, né? Essas conjugações são primeira, segunda e terceira. Elas são determinadas pelas vogais temáticas, tá certo? Ó. A, E e I. A de primeira conjugação, E de segunda e I de terceira, tá bom? Vai aparecer, a gente vai entender bem, e a gente vê do ensino fundamental as terminações AR, né? ER e IR. Mas, na verdade, não são essas terminações que indicam primeira e segunda conjugação, são apenas as vogais temáticas, A, né? E I, já que o R é uma desinência de infinitivo, indica a forma básica do verbo, tá bom? Então, ó, primeira conjugação, vogal temática A, cantar, amar, chorar e matar. Segunda conjugação, vogal temática E, sofrer, morrer, perder, enfim, né? Aí compõe essa classificação o verbo por e seus derivados. Por, ó, vê que é terminado em OR, tá bom? Mas ele é oriundo de uma forma antiga, poer, que tem sua terminação em ER, portanto, pertence à segunda conjugação, tá certo? Então, vale lembrar isso, ok? Os seus derivados, lógico, que vai pertencer também à segunda conjugação, que é compor, repor, impor, sobrepor, entre outros. Tá bom? Terceira conjugação, temos a vogal temática I, partir, assistir, vir e sorrir. Por que é interessante essa conjugação? Por que é importante ela? Porque essa conjugação ela determina, na verdade, que tipo de desinências você vai empregar ali. Então, os verbos que pertencem à primeira conjugação, você vai alterar só o radical. As desinências são as mesmas. São desinências pertencentes àquela conjugação. Amar, cantar, dançar, por exemplo, se você conjugar, você vai ter só uma mudança, uma alteração no radical. Você muda só o radical. As desinências são as mesmas. Eu amo, eu canto, eu danço. O ozinho do final é o mesmo. Tá certo? Na segunda conjugação, tu cantas, tu amas, tu danças mesmo. Do verbo correr, tu corres, tu queres, tu fazes. Vê que esse no final já muda a desinência, porque mudou também a conjugação, por isso é importante para isso, tá certo? A informação aqui, ó, que eu disse a vocês sobre o verbo por, tá aqui, tá bom? Dá uma lida depois, ó. Verbo por e suas variantes, tá certo? A classificação desses verbos, eles são, ó, regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. A gente viu isso no primeiro ano, tá bom? Eles são regulares, são aqueles que não sofrem mudança, não sofrem alterações no seu radical e recebem as mesmas desinências, modo temporais e números pessoais normalmente, ou seja, não há alteração tanto no radical quanto nas desinências. Pertencem à primeira conjugação sem sofrer alteração nenhuma. Por isso eles são tratados como modelos, como paradigma, um modelo a ser seguido, padrão. Tá bom? Sem sofrer alteração nenhuma. Se você pegar o verbo amar, cantar e matar, por exemplo, eles têm as mesmas terminações quando são conjugados, ou seja, da primeira pessoa do presente indicativo ao imperativo negativo, não sofre alteração nenhuma, tá certo? Os irregulares, por serem um contrassenso, né, serem diferentes dos regulares, ou seja, sofrem alterações nos radicais e também algumas desinências vão mudar,
Tá certo? O verbo fazer é um exemplo disso. Ó. Eu faço, tu fazes, ele faz. Só nessas 3 primeiras pessoas nós já temos uma mudança tremenda. Vixe, só falta menos de 1 minuto. Nossa. Os anômalos são irregulares também, mas enquanto os irregulares sofrem uma alteração só entre a primeira, segunda e a terceira pessoa, os anômalos sofrem em todas. É o caso dos verbos ser, né? E ver, estar, ter, vir. O ser, por exemplo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Todas as formas têm radicais diferentes, desinências diferentes, tá certo? Então, por essa razão, os defectivos são os defeituosos. Aqueles que não apresentam um tempo, um modo, uma pessoa, tá certo? Um tempo, um modo, uma pessoa, vai faltar. O verbo abolir é um deles. E o abolo, colorir também, eu coloro, não existe, tá bom? Então, galera, eu vou encerrar por aqui, dei uma lida nesse quadro, tá certo? Só para vocês terem uma noção. Os abundantes a gente vai tratar depois, justamente por falar do particípio regular, do particípio irregular, tá certo? Então, fiquem com Deus, deem uma lida, uma reforçada nisso aqui, tá bom? Eu vou passar os exercícios do AVA, certo? Para a semana que vem a gente já iniciar um novo conteúdo, ok? Falou, abração para todos e até a próxima. Qualquer dúvida, me questiona no privado, tá bom? Tchu, tchu, tchu.